Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, um assunto muito falado, esquerda e direita. Você sabe as diferenças entre esquerda e direita? Então fica comigo nesse vídeo que você vai entender tudo sobre cada lado. Mas antes de começar, não se esqueça, se inscreva nesse canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também não esqueça de deixar um comentário para ajudar o crescimento do canal. Bom, tudo começou com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi o período vivido na França entre 1789 e 1815. Sucessão rápida de governos, líderes, tendências políticas, grande agitação social, guerra com outros países, fome e crise econômica. Esses eram alguns dos problemas que assolavam o país na época. A Revolução teve início na chamada Convocação dos Estados Gerais, que nada mais foi do que uma reunião para tratar sobre assuntos relacionados à situação econômica do país, a qual foi proposta pelo rei Luís XVI. O povo, representado pelo Estado à moda medieval, tem seu nascimento na eleição dos deputados representantes do povo. Porém, toda essa reunião não passava de uma cortina de fumaças para aprovar impostos pesados sobre o povo, que já sofria muito com a fome por causa da situação econômica do país. Isso fez com que a população tomasse as ruas para que seus anseios fossem ouvidos, ao passo que os deputados procuravam atender seus próprios interesses. Logo, vários grupos se aproveitaram das convulsões das ruas para legitimar interesses escusos. O atrito do rei e da nobreza com o movimento do povo leva os deputados do Terceiro Estado a propor uma constituição que limitasse os poderes do rei. Então, reuniram-se em Assembleia Nacional Constituinte. Na Assembleia, um grupo sentou-se à direita do orador e outro à esquerda. Esses dois grupos eram conhecidos como girondinos e jacobinos. Os girondinos eram moderados e conciliadores e defendiam uma monarquia constitucional. Por outro lado, os jacobinos constituíam um partido mais radical, liderados por Maximilien Robespierre. Essa definição você encontra no livro Esquerda e Direita, Razões e Significados de uma Distinção Política, do filósofo e historiador político Norberto Bobbio. Pois bem, havia uma grande discussão sobre a Revolução, sobre uma nova Constituição, destronar o rei, acabar com a crise, acabar com a monarquia e resolver o problema em que a França estava. Os girondinos, à direita, não queriam uma mudança drástica, eram favoráveis ao rei e queriam conservar as coisas com prudência. Mas os jacobinos queriam uma revolução radical, mudando totalmente a forma como a sociedade se organiza, esperando melhorar tudo por meio de seus ideais. Para entendermos melhor a diferença entre esquerda e direita, precisamos conhecer dois importantes nomes, Edmund Burke e Thomas Paine. Edmund Burke é considerado o pai do conservadorismo moderno. Ele foi um filósofo irlandês que criticou a Revolução Francesa. O mais impressionante é que o que ele previu realmente aconteceu. O ideal revolucionário levou terror à França. Segundo o Livro Negro da Revolução Francesa, aproximadamente 40 mil pessoas foram mortas em 10 anos. O método mais comum era a guilhotina e o local de execução a praça pública. Esse era o preço por não se aderir à Revolução. O segundo nome, Thomas Paine, político britânico entusiasta da Revolução Francesa, acreditava que a história humana deveria recomeçar. Seu entendimento era de que nossa razão social permitia que a vida social fosse reconstruída totalmente do zero. O primeiro defende que as mudanças sociais ocorram de maneira gradativa, levando-se em consideração a antiguidade e o conhecimento já adquiridos. Ou seja, ele prefere conservar o que já funciona. Já o segundo defende que é preciso uma revolução que recomece tudo de uma forma totalmente nova, mesmo que sejam formas ainda não testadas. Normalmente, são ideologias que se espera que resolvam os problemas logo. Agora que sabemos de tudo isso, podemos associar a esquerda a um pensamento mais reformista, progressista e revolucionário. Por outro lado, podemos associar a direita à ideia de conservadorismo. Entretanto, as definições de direita e esquerda que começaram claras não permaneceram assim. A complexidade de situações políticas em diferentes países do mundo tornou mais difícil e imprecisa a definição em apenas dois polos. A diferença entre esquerda e direita atualmente pode ser definida da seguinte forma: as pessoas que se dizem de direita acreditam em um melhor funcionamento da sociedade quando o governo é limitado e tem uma menor interferência na vida dos indivíduos, ao passo que ser de esquerda está mais preocupado com a coletividade, com grupos e não com a individualidade. É o que afirma John Rawls, doutor em filosofia e professor pela Universidade de Harvard.
Mas afinal, o que pensa alguém de esquerda? Para um típico progressista de esquerda, um governo reduzido e fraco, limitado apenas ao essencial, gera as seguintes consequências. Os mais pobres serão explorados pelos ricos, porque não há um governo para mediar as relações entre empregados e patrões. Serão formados monopólios econômicos, porque as empresas serão livres para decidir sobre seus próprios negócios sem o controle estatal. Uma outra consequência são as crises econômicas. E como exemplo da liberdade econômica desenfreada, podemos citar a crise de 1929. Por último, a meritocracia, que fixa desigualdades, já que cada um é por si e os outros ficam socialmente desfavorecidos. E o que pensa alguém de direita? Para um típico conservador de direita, como o filósofo Roger Scruton, se um governo tem muito poder e interfere nas liberdades individuais, veremos as seguintes consequências. O aumento da corrupção por conta do dinheiro e poder centralizados e acumulados. A liberdade das pessoas diminui por ser considerada menos importante. Os impostos aumentam periodicamente. E como consequência do aumento de impostos, as pessoas deixam de trabalhar ou trabalham menos, e as empresas deixam o país. Governos grandes produzem altos déficits e dívidas. Afinal, quanto mais dinheiro o Estado distribui, mais dinheiro as pessoas demandam. À direita, temos com mais frequência a valorização e defesa de valores morais tradicionais, sejam familiares, religiosos ou éticos. Há também quem defenda que as distinções entre esquerda e direita faziam sentido na origem, mas que se tornarão obsoletas com o passar do tempo. A extrema esquerda preza uma submissão integral da sociedade e uma ideologia revolucionária personificada em um estado máximo, a completa extinção dos valores morais e religiosos e uma igualdade forçada por meio da intervenção estatal. Já a extrema-direita propõe a criminalização de toda a esquerda, a imposição da uniformidade moral e religiosa e a constituição de uma sociedade patriota e obediente à disciplina. Bem, e esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e aprendido. Se gostaram, por favor, deixem um comentário aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.